Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de História e dando continuidade às revoltas que ocorreram durante o período colonial. Hoje eu vou falar de mais duas que eclodiram bem no comecinho também do século XVIII, que foi a Guerra dos Mascates e a Revolta do Filipe dos Santos. Vamos lá? E vamos começar então pela Guerra dos Mascates, que aconteceu na região de Pernambuco entre 1710 e 1711. Então, só para vocês entenderem um pouquinho o contexto. No século XVII, os holandeses invadiram o Brasil e dominaram aquela região, estabelecendo vários acordos políticos com a aristocracia, principalmente de Olinda, que dominava, era a vila, ela era o centro político e econômico da região. Com a expulsão dos holandeses, gradativamente, Olinda perde a sua força econômica. Em contraposição, Recife, que era um povoado próximo, prospera muito com os negócios, com o comércio. Tanto é que as pessoas de Olinda chamavam esses comerciantes, em sua grande maioria portugueses, de mascates. E aí cria-se uma certa rivalidade, porque Olinda, embora fosse o centro político da região ainda e controlasse Recife cada vez mais ganhava autonomia econômica e vai começar a entrar em conflito com essa dominação de Olinda. E aí o que vai acontecer? Em 1709, Recife consegue se elevar à vila. E aí eles ganham o direito de ter um pelourinho, que era uma praça pública onde os escravos eles eram castigados. Obviamente que os olindenses não gostaram de perder esse domínio sobre as regiões em volta, principalmente Recife, que era economicamente muito lucrativa. Então eles organizam tropas, né, os aristocratas, os grandes proprietários de terra, e decidem invadir Recife. Então eles tomam a cidade e, obviamente, eles tomam o pelourinho. Por quê? O pelourinho ele era o símbolo de uma elevação à vila. Então, a partir daquele momento, o que os olindenses queriam dizer, não só para os recifenses, mas até mesmo para a coroa portuguesa, que os interesses deles eram mais importantes do que a vontade da coroa. Em 1711, as autoridades coloniais conseguem organizar tropas, mandam para a região e conseguem garantir as vitórias dos mascates, ou seja, Recife continua sendo vila. Em 1714, alguns anos depois, a coroa portuguesa torna Recife a capital da capitania de Pernambuco, ou seja, ela retira totalmente a centralidade de Olinda, que não era mais economicamente tão importante, e desloca para Recife. E nesse mesmo ano, Dom João V, que era o rei de Portugal nesse momento, ele decide anistiar todos os revoltosos, até porque eram parte da aristocracia, e põe fim a mais essa rebelião. Mas, mais uma vez, todas essas rebeliões, como eu tenho falado e frisado bastante sobre isso, são interesses específicos. Era uma aristocracia olindense desejando manter o seu controle sobre Recife. Mas a coroa, ela impõe a sua autoridade, os seus interesses, tanto é que ela transforma Recife na capital. Então, esses conflitos entre colônia e metrópole, eles vão se tornando cada vez mais violentos e, aos poucos, eles vão ocorrendo por todo o Brasil por motivos diferentes. Alguns anos depois, em 1720, vai acontecer a revolta do Filipe dos Santos, na região que hoje seria Minas Gerais. Qual era o contexto para essa rebelião acontecer? Em 1719, a coroa portuguesa ela começa a proibir a circulação do ouro em pó. Então, todo o ouro achado ele tinha que ser cobrado um imposto a ser pago para a coroa, que seria 1/5. 20% de tudo achado, de todo o ouro, de todo o minério, pertencia à coroa. E aí, como o ouro ele era transportado em pó, era muito fácil o contrabando. Então, a coroa portuguesa começa a achar que precisava aumentar o controle sobre essa região. Então, o que ele estabelece? Que o ouro em pó seria proibido a circulação e que todo o ouro achado deveria ir para a casa de fundição, onde, ao ser transformado em barra, automaticamente seria retirado esse 1/5 para a coroa portuguesa. Então, o que ela pensava? O ouro ele vai ser achado, vai ser trazido aqui, eu tiro a minha parte, a pessoa faz o que ela quiser com a barra de ouro dela. Nessas casas de fundição, obviamente, ao passar por esse processo, né, ele era pesado,
era retirada a parte da coroa, era transformada em barra e recebia uma espécie de carimbo, né? Um símbolo real naquela barra para dizer que aquele ouro era legal. Então as pessoas podiam transportar. Só que, obviamente, os mineiros não achavam isso muito interessante, porque o contrabando era uma prática muito comum e eles tinham que levar, a partir daquele momento, todo o ouro achado. Então, começa a gerar um conflito entre os colonos e essa imposição da metrópole portuguesa. Os mineradores, se sentindo prejudicados, se reúnem e vão até o governador para reivindicar o fim dessas casas de fundição. Então, o governador, nesse momento, Assumar, o que ele decide fazer? Ele decide fingir que vai acatar essas reivindicações dos mineradores, porque ele não tinha um exército pronto para conseguir impor a vontade da coroa portuguesa. Então, ele diz que vai acabar com as casas de fundição, que, por exemplo, ele vai reduzir alguns impostos e, com isso, ele acalma os ânimos dos mineradores. Enquanto isso, ele vai se organizando, vai preparando um grande exército e, obviamente, que assim que ele consegue se estruturar, ele vai contra os revoltosos, acaba com essa rebelião e prende essas pessoas, garantindo novamente os interesses da coroa portuguesa. E Filipe dos Santos, que foi um dos líderes dessa revolução, ele não apenas foi preso, foi enforcado e esquartejado novamente. Esse processo público de enforcamento, esquartejamento, ele tinha como objetivo inibir que outros movimentos similares acontecessem pela colônia. Então, a metrópole, ela sempre usa a violência como uma forma de punir não apenas os revoltosos, mas de servir como exemplo para futuros pensadores que desejavam fazer a mesma coisa. Então, ela inibia esses ímpetos de se revoltar contra a metrópole. E, obviamente, que ele manteve as casas de fundição, porque era uma forma de não apenas controlar a circulação do ouro, mas retirar o que a coroa julgava ser parte dela, que era o quinto. Então, mais uma vez, seja lá no Nordeste, com os mascates, lutando pelos interesses dos comerciantes, seja os mineradores, em Minas Gerais, lutando contra o controle metropolitano, essas duas revoltas, elas foram regionais, elas tinham características específicas e elas lidavam diretamente contra algum aspecto da coroa portuguesa. Em momento nenhum, elas estão pensando em uma independência do Brasil com relação à metrópole. Então, galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando desses breves resumos. Na próxima aula eu vou falar da Conjuração Mineira, da Conjuração Baiana, e aí a gente encerra esse ciclo de aulas sobre as revoltas durante o período colonial. Então, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e até as próximas aulas.